usada aí pelo Google Meet, né? Então aqui essa apostila aqui, ó, tem o endereço aqui do Instituto de Física da USP, né? Do departamento aí de Física de Materiais, essa coisa. É muito boa essa apostila. Então eu vou passar o link para vocês darem uma olhada aqui, né? A definição de campo magnético, a parte histórica, tá vendo? E a força magnética, aquela coisa de regra da mão direita que fizemos já semana passada, tá vendo? E aqui o que nós vamos fazer hoje é essa parte aqui, que o campo magnético sendo uniforme, ou a partícula entra, é o que vai acontecer, ela vai sofrer uma força que é perpendicular à velocidade e é perpendicular ao campo magnético. Então aqui cruzinha verde, deixa eu dar uma aumentada aqui no tamanho, se bem que eu copiei essa figura aqui, ó, nesse arquivo que eu vou passar para vocês. Eu copiei a figura aqui, então tá aqui, ó, aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, mas se bem que acho que tá bom, senão também se ficar muito grande a gente não enxerga quase nada, também não resolve, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que é diminuir, aí pronto, assim fica maior a janela. Então se você pega aí, olha, a força magnética, a partícula, vamos supor que a partícula entra aqui, começa aqui nessa parte, até fiz um desenho mais aqui embaixo, assim, nessa ideia aqui, ó. Ué, cadê a figura que eu fiz aí? Ué, eu fiz uma figura aqui, ficou aqui embaixo. A partícula entra aqui, ó, com essa velocidade, aí a região onde tem o campo magnético. O que acontece? Parece uma força, no caso a força é sempre, né, perpendicular ao plano formado pela velocidade e pelo campo magnético. Então a força vai ser sempre de desviar lateralmente a partícula. Então ela começa a fazer curva e o campo continua atuando, Se ela não tiver velocidade suficiente para passar reto pela região do campo magnético, ela vai ficar presa nesta região do campo magnético. E aí, fazendo curva, sempre fazendo a mesma curva, começa a fazer o quê? Um movimento circular. Então essa é a ideia de funcionamento do acelerador, chamado de ciclotron. É um tipo de acelerador de partícula. É um campo magnético gerado por um eletroímã, né? E a partícula carregada, você ioniza a partícula, essa coisa, e ela entra nessa região. Aí, logicamente, que ela fica girando numa certa frequência. E o pessoal faz estudos disso aí. E tem também o acelerador de luz síncrotron. Só que não é um campo magnético só. É um conjunto de bobinas que você depois... Até eu esqueci de fazer isso aí. Espera só um pouquinho aí. Vamos pesquisar aqui, ó. Acelerador de luz síncrotron de Campinas. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui é o Sirius. Olha lá, aqui. Vamos mostrar lá. Esse aqui é o acelerador moderno, porque o acelerador de luz síncrotron, o LNS, aqui, LNLS, ele foi, olha lá, projetado em 83, é isso aí. Entrou em funcionamento em 97, é isso aí. Eu estava falando aí pro Ricardo, que foi o único que estava na hora que comecei a falar desse aí, então começou a operar em 97 e depois ele veio sendo ampliado e agora tem esse laboratório Sirius, que é enorme e já parece que já está começando a entrar em operação ou fazer testes já para entrar, está quase pronto o negócio aqui. Como é que funciona? Bem, aqui você vê a construção externa. Vamos ver se tem alguma foto interna para você ver um conjunto de aceleradores, né? Formando um anel. Então as partículas são mantidas girando num anel. Esse anel é feito vácuo, é ultra alto vácuo, aquela coisa. E tem as bobinas que vão acelerando e fazendo a curva, né? Então tem campo elétrico e campo magnético para fazer essa curva. Então a trajetória, essas partículas não tem nada de contato segurando essas partículas. É puro campo elétrico e magnético adequadamente. Ela vai circulando. Vamos ver se tem aqui alguma foto. Eu esqueci de olhar antes isso aqui. Não tem nenhuma foto aqui. Poxa, que coisa, eu esqueci de procurar isso aqui. Então é um
acelerador que faz essa ideia justamente aqui. Só que é lógico, é uma estrutura, oi, é uma estrutura. Uhum. Ah, o Sirius, o laboratório Sirius, isso aí. Então, é uma estrutura enorme, né? Então as partículas ficam girando aí e tem janelas de observação em alguns pontos de curva, e partícula carregada sendo acelerada, ela emite luz. Então, a luz que é emitida é uma luz especial, aí, que é a luz síncrotron, que fala, porque é uma luz que tem frequência definida, né? E é emitida quando o feixe de partículas passa naquele ponto. Então, você tem uma luz pulsada e de frequência bem característica. Então, é muito utilizado para fazer análises. Então, essa luz é que é usada. As partículas ficam ali girando aceleradas e tem essas janelas onde sai a luz, e você usa essa luz síncrotron para fazer pesquisa, fazer análise de estrutura, análise o pessoal está usando muito na área de biologia também, área de biológica, né, e assim por diante. Então é muito bacana isso aí. Então a ideia mais ou menos é o que? Devido à força magnética fazer sempre um desvio lateral, então vai fazer o que? O papel de força centrípeta. Então a partícula fica girando em círculo. Então essa é a ideia. Então se você pega e você equaciona força centrípeta, não sei se vocês lembram da física 1, é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Vocês viram na física 1? Acho que sim, né? Força centrípeta ou centrífuga, força radial. Esta força é devido à mudança de direção da velocidade. Né? E aqui a força magnética, que a gente viu na semana passada, Q, V e B, pegando o ângulo θ de 90 graus entre a velocidade e o campo magnético. Quer dizer, a partícula entra numa trajetória horizontal, a gente está olhando em corte, e o campo magnético é vertical, por exemplo. Então V e B tem 90 graus, não precisa pôr o seno de θ. Eu igualo as duas expressões, porque a força magnética é o papel da força centrípeta, que faz a curva, né? Fazer o movimento circular acontecer. Igualando uma com a outra, você chega na expressão, pode resolver para o raio da trajetória. Então, se você medir a velocidade, a massa e a carga e o campo magnético, você vai ter o raio da trajetória. Então, a partícula fica girando em círculo, é usado nos aceleradores aqui que eu pus ciclotron e também no síncrotron, né? Então esse de Campinas aí, o Sirius, né, que está, eu acho que ainda não está bem em operação esse novo laboratório, mas parece que já está nos testes aí, não sei o que. Eu acho que foi o ano passado, não sei, agora não estou bem lembrando, que eu assisti uma palestra aí do pessoal de lá falando disso aí. Nos anos 90 eu tive aula com um dos diretores do laboratório de luz síncrotron, foi agora fugiu o nome do professor, mas é um argentino, né? Então é isso aí. Esse também é basicamente a ideia de fazer um desvio, né? Aí no caso não vai ficar girando em círculo, mas o desvio lateral, essa deflexão que o campo magnético gera em partícula carregada, é a base da ideia do espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa é uma técnica aí que é muito usada na química, né? Química, biologia, né? Na bioquímica, para identificação do que é feito aquela molécula, do que é feito aquela substância, o que tem ali dentro. Então, tem que ser feito o quê? Tem que elaborar uma maneira de ionizar esse material que você vai analisar, tem que ficar ionizado. Esses íons são acelerados, né? Então tem uma fonte aí que vai acelerar, uma fonte potencial elétrico, quer dizer, uma bobina, para poder pegar e acelerar, dar velocidade para esses íons. Aí esses íons entram na região do campo magnético e vai sofrer uma deflexão. Agora essa deflexão vai depender, lógico, da velocidade e da massa. Então um íon que tem uma massa maior, mas também tem na verdade é a razão, massa e carga. Então vamos supor que um íon que tem uma massa
menor que o outro, mas os dois têm a mesma carga. Um vai sofrer uma deflexão e o outro vai sofrer outra. O que tem massa maior, se a carga for a mesma dos dois, o que tem massa maior vai fazer uma curva de raio maior, quer dizer, uma curva mais suave, vai sofrer uma deflexão menor. O que tem massa menor vai sofrer uma deflexão maior, vai fazer uma curva de raio menor, né? E agora a carga elétrica é o contrário, é invertido. Se a carga for maior, aí vai dar um raio menor. Se a carga for menor, aí dá um raio maior, né? Então essa razão de massa e carga é utilizada e é medida no espectrômetro de massa. E no espectrômetro de massa não é uma curva, não fica o feixe de partículas ionizadas, né, da substância que você quer analisar, não vai ficar girando, não. Ele vai só sofrer uma deflexão. Você faz ela fazer uma curva e partículas diferentes, que têm massa diferente, carga diferente, vão sofrer, se entrar com a mesma velocidade na região de campo magnético, vão sofrer uma deflexão diferente. Assim você consegue isolar, separar. Então nesse link que eu pus aqui para vocês aqui da espectrometria de massa da Wikipedia, aqui ó, olha lá, mostra aqui a foto e aqui, olha lá, um exemplo de um espectro de, como é que faz para aumentar aqui? Precisa aumentar essa figura aqui. Aí, pronto, olha lá, ó. Aqui é um exemplo de um espectro, né, obtido aqui, ó, é o peptídeo, eu não conheço isso aqui, mas quer dizer, é um peptídeo, quer dizer, molécula vocês estavam tendo aula de química orgânica, não é isso? Peptídeo é coisa de orgânica. DSA-HGFLK, isso é o nome desse peptídeo, né? Então você obtém curvas desse tipo e aí você tem os padrões e a pessoa consegue fazer a análise e dizer a composição, quanto tem de um átomo, quanto tem do outro, certo? Então essa é a ideia.